compor a mesa. Excelentíssima deputada estadual Dani Alonso. Primeiramente, quero agradecer de todo o meu coração a presença de cada um de vocês que estão aqui hoje, profissionais que vieram ser prestigiados e honrados pelo trabalho que exercem, pela luz que levam, né, nos seus trabalhos, nas suas funções. Quero aqui agradecer a presença da Sara, idealizadora desse prêmio. Parabéns, Sara, que Deus continue te usando, te capacitando, te dando discernimento para que você continue levando honra, né, através do seu trabalho e dessa missão que Deus colocou no seu coração. Quero agradecer aqui de uma maneira muito especial duas prefeitas que estão ao nosso lado, prefeita Thelma, prefeita de Assis, junto com a prefeita Clélia, prefeita de Itapuí, duas prefeitas que representam muito bem o que é servir na política. Duas prefeitas que foram eleitas nesse mandato, enfrentando muitas diversidades e muitas situações que não são comuns, né, para pessoas que estão com missão e propósito verdadeiro de servir. Nós sabemos que a política é um ambiente muito difícil, um ambiente ainda muito hostil, principalmente para as mulheres. E isso não é dramatização, porque eu, como deputada, eu estou aqui hoje, eu acredito muito, né, nesse propósito, nesse princípio de que esse cargo que eu estou é uma missão que Deus colocou no meu coração. Não foi nem eu que escolhi isso, né? Eu sinto convicção de que esse mandato é para servir e se não... Bom dia a todos. Bom dia. É uma alegria muito grande, não cabe no peito. E finalmente esse dia chegou, tão esperado dia chegou. Eu falo que é um dia de celebração, né? É um Celebration Day, daí o nome da celebração, né? Celebration Awards Brasil 2025. Bom, se vocês quiserem passar os livros, fica mais fácil explicar para vocês. Bom, o que é o Celebration Awards? O que essa premiação tem como objetivo, como finalidade, né? Eu deixei algumas palavras escritas, eu sei que eu não vou ler absolutamente nada do que está escrito, porque é sempre conduzido pelo amor de Deus que a gente vai falar. Mas esse evento tem por objetivo homenagear aqueles que enobrecem a sociedade com o seu trabalho, com aqueles dons e talentos que Deus lhes deu. Com integridade e principalmente com fé. E claro, com profissionalismo, sempre exercendo e entregando o melhor, como se fosse para Deus. Porque é isso que a palavra fala para nós, né? Faça como se fosse para Deus. E aqui nós temos profissionais que representam esse caráter de Cristo, que entregam seus ofícios, os seus dons, os seus talentos, com aquela preciosidade, como se fizessem para Deus. Vocês foram escolhidos de uma forma que, se me perguntassem como você escolheu todos, eu não escolhi. Estejam certos que Deus escolheu vocês para estarem aqui, sendo homenageados nesse dia. Deus colocou no meu coração, no devocional que eu fazia, honre quem me honra. Senhor, honrar quem te honra e na ordem veio uma premiação. Eu vi o local, eu vi a Assembleia Legislativa, não vi esse cenário, vi o menor, mas Deus nos deu o maior. Eu não vi a carinha de nenhum de vocês, mas eu vi tudo que ia acontecer. E os elementos foram vindo diante de mim, um a um. Vocês estão vendo aí esse símbolo, que é esse logo do Celebration Awards? Deus havia me dado esse símbolo em 2012. Minha marca registrada, eu pensava que era sobre mim. E eu falei, Deus, tá bom, o Senhor quer que eu honre quem te honra. Perfeito.
E claro, tudo que vem de Deus e que eu sinto que vem de Deus, eu peço comprovação. Eu falo, Senhor, me mostra, vem de ti ou é do meu coração, porque eu quero saber nada que seja do meu coração. E aí eu peço a prova, e depois a prova da prova, e depois a prova da prova da prova. E Deus foi colocando as coisas. E colocou esse logo e falou, a bênção você já tem, o logo já está aí. Então, mas o logo não tem nada a ver. E aí eu olhei, e eu pude entender. O logo é um círculo, o círculo indica movimento. E eu pude enxergar nesse logo uma juba de leão. E Deus foi colocando no meu coração, pelo Espírito Santo, o leão, aquele que foi como um cordeiro, volta como um leão. E ele está em movimento, ele está voltando. E eu entendi tudo. Eu chorei nessa hora. Eu falei, tá bom, Senhor, está confirmado. O logo eu já tenho. E o resto? E eu abro uma rede social e eu encontro um quadro. Passa para mim, por favor, para que todos possam ver. Esse quadro que os homenageados receberam uma reprodução com autorização do artista plástico que fez, que é o Daniel Mota. E eu encontrei esse quadro, quero derramar. Entrei em contato com ele, falei o que Deus colocou no meu coração, e eu falei, posso usar seu quadro como tema? Ele falou, claro que pode. E esse quadro é um derramar. Nós temos palavras nos evangelhos, nos 3 evangelhos, em Lucas, em Marcos e Mateus, uma passagem que fala sobre uma mulher que chegou, Jesus estava na casa, e ela chegou com um vaso de alabastro. Dentro do vaso continha um nardo puro, que ela tinha guardado por muito tempo, era aquela tinha de precioso. E ela chegou por detrás e foi ungir os pés de Jesus. Ou seja, ela colocou o que ela tinha de mais precioso aos pés de Jesus. E eu pude entender o significado desse quadro com essa premiação. Para que todos vocês, que receberam tanto de Deus, tantos dons, tantos talentos, que vocês estivessem entregando aos pés de Jesus. Vocês vão receber uma simples homenagem aqui, que é um troféu. Não é para a fama de vocês, claro, serve para o branding de vocês. Nós falamos muito isso nas aulas, nas mentorias sobre branding, mas não é para que vocês estejam se soberbando com isso, nada disso. É justamente para que em humildade vocês coloquem diante dos pés de Jesus, em agradecimento por tanto que Ele tem feito por vocês. Entre altos e baixos, nós sabemos o quanto o empresariado sofre no dia a dia, muitas vezes vontade de desistir, largar sua casa, largar sua família, como a própria deputada falou, não é fácil. Em prol de estar construindo esse Brasil, e alguns aqui literalmente construindo o Brasil, os nossos arquitetos, nossos engenheiros, construindo literalmente. Você que não sabe o amanhã, como que será a economia amanhã, mas você continua porque teve um sonho, porque Deus plantou no seu coração. E quando você agradece, quando você entende que o agradecimento precede a bênção vem. E quanto mais você agradece, mais o Senhor te faz transbordar. Porque só pode transbordar aquele que está cheio. E quanto mais você busca do Senhor, mais você se enche. E quanto mais você se enche, mais você transborda. É o que nós sempre falamos, uma flor, ela não produz perfume para ela mesma. É para que ela possa perfumar. É para que ela possa encantar os que passarem por ela. É para que ela possa atrair as abelhas para a polinização. Ou seja, não é sobre ela. Assim são vocês carregam uma essência. Cada um na sua área, nós temos profissionais de áreas distintas aqui. Vocês carregam essa essência. Exalem essa essência. Falem do amor de Deus, falem o que Deus tem feito na vida de vocês. O quanto que Deus transformou a vida de vocês. E o quanto vocês são agentes de transformação na vida das outras pessoas. Então, o Celebration Hours é para isso, é para estar premiando, para estar honrando aqueles que amam a Deus. Através do seu trabalho, através da sua empresa. Aqui estão pessoas honradas, aqui estão pessoas íntegras que não desistiram, que podiam ter desistido muitas vezes, que muitas vezes caíram, mas levantaram e continuaram. Pessoas que sabem que tudo vem dele, é por ele e para ele, como está em Romanos
11:36. E depois do quadro, juntamente com o quadro, veio uma música que tem a ver também com o derramar, que vocês vão ouvir daqui a pouco. E veio tudo, e faz, até nas redes sociais, como influencer, continua falando. Aquele que fala pouco, fale mais. Aquele que não fala, bom, não está aqui. Aquele que não demonstra o amor de Deus e que não demonstra gratidão a Deus, não está aqui. Estão aqui vocês que são preciosos para Deus. Então, continuem. Vocês hoje recebem essa homenagem. E eu gostaria que vocês deixassem o ambiente de trabalho, onde vocês estão. Qualquer lugar, qualquer canto que vocês estiverem, coloquem esse troféu. E quando vocês estiverem um pouco desanimados, aquele dia que foi pesado, olhem para o troféu e lembrem. Ele está voltando. Ele está em movimento. Ele está voltando. Que continuem falando, continuem demonstrando o amor de vocês pelo Senhor. Que Deus abençoe a todos. Que pessoas estão passando e transformando a nossa terra, transformando o nosso mundo, deixando um legado para as próximas gerações. Nós precisamos nos motivar para que a nossa passagem não seja simplesmente uma passagem, não seja simplesmente uma passagem deixando marcas, mas que ela possa ser uma passagem de transformação, deixando esperança para as pessoas, deixando alegria que está se esvaindo da vida do dia a dia, deixando coragem, mulheres aqui corajosas, mulheres sentadas que são corajosas, homens corajosos, homens destemidos, mas acima de tudo, como disse a nossa idealizadora deste prêmio, pessoas que fazem diferença na nossa sociedade. E é isso que nós buscamos, exalar o bom perfume da coragem, da esperança, mas acima de tudo do amor. E quem tem Deus tem amor, porque Deus é amor. E eu desejo que todos nós continuemos amando pessoas, cuidando de pessoas em qualquer das nossas empresas. E cumprimento-os nesta manhã, que vocês realmente estejam desfrutando desta cerimônia e sabendo que o trabalho que nós fazemos não é vão. E eu quero deixar um texto lá de Crônicas com vocês. Mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos. Nunca desanimar, nunca desistir jamais. Porque a vossa obra tem uma recompensa. E a nossa recompensa é trazer alegria, trazer paz, trazer esperança e, acima de tudo, trazer o amor que essa menina tem exalando por todos nós. Muito obrigada e parabéns a vocês. O nome do Senhor, porque eu tenho certeza que esse evento já estava na agenda de Deus. Tudo foi preparado por Ele. Agradecer a deputada Dani Alonso, a prefeitas, doutora Sara, também o colega doutor Felipe, porque o Senhor tem me falado muito sobre esse evento desde que eu fui convidada, que era para ministrar sobre coragem, né? Porque só os corajosos estão aqui. Nesse momento não é para engrandecer o nosso ego, mas eu creio que é um reconhecimento do céu sobre cada propósito de Deus sobre a nossa vida. É para reafirmar uma aliança daquilo que o Senhor nos chamou para fazer. E através desse momento para muitos é um combustível de fé para continuar, de perseverança e permanecer, porque os dias são difíceis e servir sem olhar a quem tem que ter coragem. Servir sem o reconhecimento, pensando no outro, é preciso muita coragem. E para outros o Senhor está trazendo aqui esse momento como uma direção e uma resposta daquilo que muitos quiseram desistir ou talvez jogar a toalha. Mas esse momento aqui é o próprio Deus reafirmando e dizendo: continua,
vale a pena servir a mim, vale a pena porque não é o reconhecimento humano e nem as riquezas da terra, mas existe um galardão dos céus, uma recompensa eterna, que todos aqui deixarão um legado, deixarão um propósito e uma missão para servir, ser referência, ser inspiração, deixar um legado e transformar a nossa sociedade, porque os dias são maus, os dias são perversos e a gente tem que trazer amor. E eu creio que as igrejas estão chegando nas empresas, nos escritórios. Então, aquele que não vai, ele vai chegar até nós. Nós seremos sim uma ponte, um instrumento na mão de Deus para que ele receba não só saúde ou uma construção, um projeto, mas sim vida. A gente tem que gerar vida nas pessoas. Muitos não estão vivendo, estão sobrevivendo. Então, que nós possamos fazer diferença nesse dia, na nossa vida, na missão que o Senhor nos deu. Deus abençoe vocês. Obrigada. Agora com a palavra. É um honra enorme estar aqui presente nesse evento. Parabéns, Sara, pela sua iniciativa, pela sua coragem também de criar algo novo e principalmente de trazer o nome de Deus num ambiente onde o ego geralmente é o que é valorizado. E não existe sucesso se não for a permissão de Deus. Por mais coragem que a pessoa possa ter, por mais inteligência, criatividade, se Deus não permitir, não vai dar certo, né? Vou cumprimentar a nossa deputada Dani, minha amiga de muitos anos, as prefeitas aqui e os representantes dos vencedores do prêmio. Dizer que Deus desde o começo colocou o empreendedorismo como algo à sua imagem e semelhança. Quando Deus resolveu criar em 6 dias e descansar no 7º, ele foi um grande ato de empreendedorismo e inovação. E ele, quando criou a Terra, em todas as fases, ele dizia que era bom. E quando chegou no homem, ele falou que era muito bom, né, no ser humano. E a gente tem essa identidade genética de Deus. A gente precisa tomar posse disso, a gente precisa enfrentar, a gente precisa criar. E Jesus colocou isso muito claro também quando ele disse: negociar até que eu volte. Então, o comércio, os negócios, fazer as coisas se multiplicarem, vem de Deus. Por mais que as adversidades venham, Deus colocou talentos diferentes para aquelas pessoas. A gente vê na palavra dos talentos como fica muito claro que a gente não deve enterrar aquilo que Deus nos deu. A gente tem que multiplicar, de acordo com aquilo que foi dado. E num Brasil tão difícil, na verdade no mundo, eu cheguei ontem da Arábia Saudita, fiquei 20 dias viajando pelo Oriente Médio. Não é fácil em nenhum lugar do mundo empreender. E nos dias de hoje a coisa está ficando cada vez mais complexa, né? E ser empresário, ser empreendedor, ser influencer, hoje não é fácil. Mas com a inspiração de Deus, com a coragem que foi dita e com amor, a gente consegue fazer aquilo que é o papel do reino de Deus, que é a expansão daquilo que Deus é. Então estou muito feliz de estar aqui e deixar a mensagem de repetir a mensagem de não desistam, sigam firmes, que a luz de Deus está à frente e atrás de vocês. E como foi muito bem dito pela nossa querida prefeita, onde a igreja muitas vezes não chega, a igreja de 4 paredes, o empresariado chega e passa a mensagem de Deus, que a gente possa ser exemplo de acordo também com a forma que a gente faz o negócio, que a gente seja exemplo. Hoje, tantas denúncias de corrupção, corruptores, pessoas que se corrompem e outros que corrompem outros, que a gente não faça dessa forma, sabendo que Deus vai abrir as portas da forma certa para nós. Então, parabéns, Sara, mais uma vez, e vamos celebrar aí os vencedores dos prêmios. Tu
seu rosto. Fui perdoada logo que te vi. Todos os meus tesouros vou derramar diante de ti. Fui perdoada logo que te vi. Dartine Lopes, graduada em Psicologia e pós-graduada em Estética Avançada com residência em Harmonização Facial, especialista em micropigmentação, correções e despigmentação a laser, referência em micropigmentação paramédica e idealizadora do projeto voluntário Todo Mês é Rosa, Juntos contra o Câncer, premiado no Brasil e na Europa. Dr. Edis Júnior. Para representá-lo, chamamos Sr. João Eloy. Deus nos permitiu viver esse dia tão maravilhoso, um dia de gratidão a Ele, um dia de honra na sua vida. Queria agradecer a deputada Dani Alonso, que com imenso carinho nos acolheu nesta casa e abraçou a nossa premiação. Agradeço a toda a sua equipe por todo o apoio, em especial a Andressa e o Matheus. Agradeço a todos que compuseram a mesa, brilhando mais ainda esta premiação. A todos os homenageados que entenderam o real valor dessa premiação e me acolheram de um modo todo especial. A todos os presentes que vieram prestigiar os seus queridos, o nosso muito obrigado. A toda a equipe de som e vídeo da TV Alesp, ao buffet Coração de Pimenta por todo o seu empenho e carinho. Ao professor Valdemir Gomes, que nos proporcionou momentos inspirativos ao teclado. Muito obrigada. A Nayane Lopes, por tão linda e emocionante demonstração de adoração através da dança. E para quem não sabe, ela tinha um diagnóstico de não poder mais andar. Esse é o maior motivo de hoje ela estar dançando e honrando a Deus com as suas pernas, com a sua dança, com a sua meditação. A nossa apresentadora linda, Cíntia Jerônimo, que também é gestora do projeto, administradora, que produziu o brilhantismo de toda essa sessão. Ao talentoso Michel Beltrame e toda a sua equipe pelo apoio nas entrevistas aos homenageados. E finalmente, não menos importante, a minha família, meu esposo e meus filhos, pelo carinho e apoio de sempre em todos os meus sonhos e meus desafios. Eu queria dizer que ele foi e sempre será. Dele, por ele e para ele. A todos, muito obrigada. Eu gostaria de chamar à frente a deputada Dani Alonso para o fechamento da nossa sessão. E após isso, eu queria chamar todos os homenageados aqui à frente para uma foto oficial do evento. Para fazer um fechamento especial nessa sessão, vou quebrar um pouquinho o protocolo, mas eu queria convidar a Ludi
para dar uma palavra de fechamento para essa sessão. A Lud, que tem o dom da ministração também, dom do Espírito Santo, de tocar muitas vidas. Ela participa com a gente de um projeto que chama Mulher Inteira, que é um projeto que a gente leva para muitas cidades, para trabalhar a vida da mulher em todas as áreas, para preparar não apenas ela para a política, mas para que quando ela vier para a política ela venha fortalecida e entendendo que Deus usa todas as áreas da vida dela para transformar. E a Lud é uma das nossas palestrantes. E para fechar, eu quero honrar, a vida dela. Eu gostaria que ela desse uma palavrinha de fechamento. E após isso, a gente já sobe aqui, faz a nossa foto oficial e vocês estarão liberados. Muito obrigada a todos. Que o próprio Deus da paz o santifique. E que todo o seu espírito, alma e corpo vocês consigam preservar, incorruptíveis, até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5:23. Esse versículo, ele fala muito ao meu coração e ao meu chamado. Eu quero agradecer por estar aqui, agradecer a Deus por esse privilégio de viver esse momento. Agradecer essa mesa, essa autoridade, todas as autoridades aqui presentes, amigos e autoridades instituídas. Agradecer a vocês, parceiros dessa premiação, que existe algo que nos une em comum. Nós somos empresários, profissionais, mas nós fomos chamados e cumprimos um ID. E aquele que nos chamou é aquele que nos coloca no mesmo nível. Não importa de grandeza, não importa de seguidores, não importa aquilo que a gente faça, é simplesmente um envelope para que realmente fomos chamados. E hoje no mundo a gente está vivendo uma inversão de valores muito grande, muito forte. Nós vínhamos no carro, eu e meu marido, conversando sobre isso. Uma sociedade onde as pessoas inverteram o real valor das referências que a gente segue. As nossas referências estão deturpadas por uma sociedade. E hoje, essa premiação, Sara, ela vem alinhar as reais referências que muitas vezes estão no anonimato, para muitos, que muitas vezes fazem coisas extremamente importantes para a sociedade. Obrigada pela sua vida. E a nós que recebemos esse prêmio tão bonito, eu quero deixar uma palavra de encorajamento. Nós fomos chamados para povoar o céu e saquear o inferno. Por onde a gente passar, que seja o poder, a graça, a onipotência do Espírito Santo que habita em nós, que pode todas as coisas. Nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. E o reino de Deus, ele é tomado à força. Então persevere, não desista. Não deixe que nada abale vocês. Sejam inabaláveis. Porque não é sobre nós, não é sobre as circunstâncias, não é sobre o que vivemos, não é sobre as dificuldades e os desafios do dia a dia. É sobre aquele que nos chamou. Ele nos chamou. Então que a gente cumpra isso até o último suspiro, com todo o nosso ser, com todas as nossas forças e com o olho fito nele, porque ele não vai frustrar ninguém. E como diz aqui, a recompensa é muito grande, a recompensa é eterna. Muito obrigada por vocês como eu estarem aqui nesta manhã.